A nossa legislação penal diz que a execução penal deve proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Em bom português, a pena tem a função no Brasil de ressocializar o preso. Você acredita nessa ressocialização no Brasil? Isso funciona? Isso é possível? Quando a gente... Uma coisa é pensar em ciência como método, né? A gente está muito acostumado a tratar, produzir uma dissertação de mestrado, né? No doutorado, você tem lá o que é o método. Outra coisa é a ciência como modelo mesmo de construção, né, de pensamento. Então, nós temos dois segmentos importantes na ciência. Uma coisa é uma hipótese. Eu penso algo sobre um fenômeno que pode ser alterado. Outra coisa é o teste empírico. Uma hipótese, ela só passa a influenciar, ela só passa a ser válida como uma tese, como uma lei científica, depois que ela passou pelo crivo da realidade, que é o teste empírico. Por que eu estou dizendo isso? Porque a hipótese da ressocialização nunca passou pelo teste empírico em nenhum lugar do planeta. Em nenhum lugar do mundo você controlou o crime produzindo ressocialização. Ela na minha visão, sempre será apenas uma hipótese quase infantil. Quer dizer, então a nossa lei transformou o Brasil num laboratório de experiência científica. Um laboratório cruel, um laboratório que produziu um genocídio de próximo, né, de 600 mil pessoas mortas, né, em razão das nossas taxas de homicídios absurdas. Um laboratório que produziu hoje, nós temos algo em São Paulo, que tem um dos melhores desempenhos na segurança pública, algo em torno de 5, 6, 7 vezes mais nível de risco de sofrer um crime violento, como um roubo, um latrocínio, do que os países desenvolvidos, e mesmo os países que estão na periferia do desenvolvimento, como o subdesenvolvimento. Isso foi o maior crime cometido contra a sociedade brasileira nos últimos 40 anos. Foi o desmonte do nosso sistema de justiça criminal em razão de uma hipótese que, como hipótese, era respeitável. Vamos testar para ver se isso é possível. Mas quando você tem 70 anos de evidências de que essa hipótese nunca se confirmou frente ao teste empírico, ela se transformou em um crime e um devaneio que tem claros interesses econômicos hoje para que seja mantido. Quer dizer, é muito interessante para os lobbies que atuam no Congresso manter essa tese da ressocialização para desconstruir toda a nossa estrutura do que eu estou chamando de justiça criminal. No Brasil a gente trata só a justiça, mas no mundo inteiro engloba toda a estrutura de segurança pública, onde você cria uma série de formalismos dentro dessa estrutura. Então, a investigação em todos os países desenvolvidos, vou usar um número aqui alegórico, né? Tem 10 etapas a serem cumpridas pelo policial. Óbvio que todo advogado criminalista tem que olhar se as etapas foram cumpridas. No Brasil, em vez de ter 10, ela tem 50 etapas. É quase que impossível o policial não cometer um erro. E são etapas completamente injustificáveis. Tudo isso decorre do quê? Decorre dessa visão, desse laxismo penal, né? Essa visão de que a pena não tem a função de controlar o comportamento criminal. A pena tem a função de mudar a formação, de convencer o criminoso a deixar de ser criminoso, em vez de se focar no comportamento. Por isso, quando eu transfiro esse tipo de devaneio para a lei, ela fica simplesmente inexequível. Ela fica inexequível do ponto de vista policial, investigativo, processual. E ela fica inexequível do ponto de vista do cumprimento da pena. Porque eu estou tentando o seguinte: cabe ao Estado convencer o criminoso a deixar de cometer o crime. No final das contas, né, o substrato principal da ideia da ressocialização é dizer isso. Eu vou o tempo todo apostar na autodisciplina do criminoso, de que ele entenda que cometeu como se fosse um erro e não um crime, e aí ele sozinho deixa de cometer. O Estado não faz nada para conter a vilania, a capacidade de dano dele. Isso é tão absurdo que aí eu vejo, isso vem mudando, mas isso é tão absurdo que ele vai destruindo uma série de mecanismos positivos dentro da legislação que poderiam estar sendo utilizados em favor da sociedade e está sendo desmobilizado. O principal deles é o direito ao trabalho. O trabalho em todo lugar, o trabalho do preso, né? O trabalho em todo
todos os países desenvolvidos, ele é utilizado como um mecanismo para atenuar individualmente para o criminoso o peso de estar cumprindo pena. Então, em vez dele passar 8, 12 horas olhando para as paredes dentro de uma unidade prisional, né, ou tendo ideias ruins, ele pode trabalhar, ele pode aprender um ofício, ele pode se desenvolver. Em nenhum momento ela é usada como barganha para que ele possa diminuir a pena, porque a pena é a medida de prestação de justiça para a vítima. Em nenhum momento isso é negociado. Razão pela qual, Bruno, em todas as democracias desenvolvidas, praticamente todas, Portugal que cedeu agora na Europa, mas há um debate para votar, todos eles mantêm dentro do seu ordenamento jurídico o dispositivo da prisão perpétua. Por que ele mantém isso? E eu estou falando de sociedades extremamente desenvolvidas do ponto de vista da implementação dos direitos humanos dentro do seu ordenamento jurídico. Estou falando de Suécia, estou falando de Finlândia, estou falando de Suíça, e Japão, né? Coreia. Esses países mantêm o dispositivo da prisão em flagrante porque é claro que o objetivo do direito penal, o objetivo da justiça criminal é conter o comportamento criminal, porque é isso que protege a vítima. A suposta ressocialização é um elemento endógeno que pode sim ser estimulado pelo Estado, mas não é essa a entrega. A entrega em termos de política criminal, de política pública, é o controle do criminoso, porque é isso que protege a sociedade. Então, esse dispositivo da prisão, ele é transversal, da prisão perpétua, ele é transversal. Ele não está condicionado a um único tipo penal. Em regra, o juiz, ao perceber o perfil de extrema vilania do criminoso, de extremo nível de periculosidade, a incapacidade de se mantê-lo fora das cadeias, a incapacidade de manter a segurança das pessoas quando ele está fora da cadeia, ele mantém um dispositivo da prisão perpétua. Então, ele pode ocorrer, por exemplo, um crime de roubo. Em vários países, o último que eu estudei foi a Coreia, no próprio crime de roubo, você pode aplicar a prisão perpétua se ele for um criminoso contumaz, o uso de violência contínua. Isso é E aí, dentro olha só que interessante isso. É tão claro que o objetivo da justiça criminal é proteger a sociedade, que ele pode, a maioria das legislações prevê que depois de 30, 20 anos, a justiça pode fazer algum tipo de liberdade condicional. Não anulação da pena. Ele pode conviver. No menor sinal de que ele voltou a delinquir ou de que ele cometeu um crime, traz de volta. Então, percebe? Isso é completamente diferente. E eu vejo vários criminalistas de maneira ou porque desconhece ou de maneira imoral, apresentando esses dispositivos que só existem no Brasil, como saída temporária, como progressão de pena, como se fosse... Porque a mecânica do dispositivo é semelhante a esse dispositivo, por exemplo, de liberação condicional, onde você recupera. Como o dispositivo ele é similar, mas ele não é igual, eles apresentam, não, isso existe em todos os lugares. Não existe. Em nenhum lugar do mundo um juiz aplica pena e diz que essa pena só precisa ser cumprida 20% dela. De antemão já, né? De antemão. O que ele faz ele aplica uma pena e ele aplica também um período de liberdade condicional. E a pena é para ser cumprida. Né? Então, veja, esse debate, que é um debate estrutural, principiológico, não existe no Brasil. Ou pelo menos ele é bem restrito. Ele precisa ser iniciado. Nós só debatemos aquilo que os progressistas mais radicais querem. Nós nunca debatemos aquilo que a sociedade e as vítimas querem. O que a sociedade e a vítima quer é segurança. Vamos olhar para o mundo e ver como eles fazem. E não vamos ficar restrito ao debate, que é o que acontece hoje nas escolas de direito, nas escolas de sociologia, que é ficar o debate sobre libera ou não libera drogas, militariza ou desmilitariza a polícia, ressocialização tem que ser feita para desencarceramento, em razão da ressocialização, percebe? O debate, enquanto nós ficarmos nessa camisa de força, de hipóteses e devaneios nunca testados, nós vamos continuar vivendo num país que promove o crime.